Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Lucas. Nós vamos ler um versículo do livro de Lucas, Lucas 15. Eu meditava hoje sobre essa questão da paternidade de Deus. E eu quero falar um pouco relacionado ao pai para o filho. E não, muitas vezes, do filho para com o pai. Mas eu quero falar dessa relação de pai para filho. Eu tenho vivido essa experiência na minha vida. E hoje eu falava, lá em casa, eu falava para o Tiago, e falava assim, para ele e para a Tarsila: se não fosse vocês, eu não seria pai. Se eu não tivesse, há 5 anos atrás, tido Tiago, eu não seria pai. E hoje, se eu não tivesse a Tarsila, eu não seria pai. Só porque eu tenho eles, eu posso dizer hoje que eu sou pai e eu vivo essa experiência de ser pai. E aqui nesse texto de Lucas, no capítulo 15, Jesus está falando de uma história, está contando uma parábola. Então, Jesus falava por meio de histórias, por meio de situações. Mas todas as parábolas de Jesus, ele está ilustrando algo, ele está trazendo uma lição. E aqui ele está falando sobre a parábola do filho perdido. Ele vai falar sobre a história de um filho que se perdeu e de um outro filho. E eu queria ler só o versículo 31. O versículo 31, ele diz assim: o pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois o seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Aqui é uma fala de um pai para com um filho. Esse homem, ele tem 2 filhos. Nós não sei quantos conhecem a história, mas nós vamos falar um pouco. Ele tem 2 filhos, um filho mais velho e um filho mais novo. O filho mais novo, ele decide falar para o pai: pai, divide a minha herança. Então esse pai era um pai de posses, porque hoje, se o meu filho vier falar divide a herança, eu vou falar para ele: não tem nada, porque eu não tenho nada. Mas esse pai, ele tinha posses, ele tinha heranças, ele tinha algo a dividir com seus filhos, e ele divide. E é interessante porque a herança, ela sempre é feita na morte, ela é sempre dividida na morte. Mas esse filho chega para o pai em vida e diz: pai, me dá a minha parte da herança. Então o pai pega o que ele tem até aquele certo momento e ele divide entre os filhos, e um filho decide viver a vida dele, ele decide ir gastar a vida dele, ele decide viver dissolutamente, ele decide fazer. E nós conhecemos a história que o pai ficava esperando até que esse filho voltasse. Mas existia um outro filho, que era o mais velho, que ficou com o pai. E nós estamos aqui na casa do Pai, nós estamos aqui na casa do Senhor, nós fomos salvos, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus e nós somos filhos de Deus. Mas talvez nós estamos que nem esse filho mais velho. Esse filho mais velho, ele vivia com o pai, ele estava com o pai, ele trabalhava com o pai, mas ele se portava como simplesmente um servo. Ele se importava simplesmente como uma pessoa qualquer. Ele simplesmente cuidava do que ele tinha que cuidar, do trabalho dele, dos afazeres dele, mas ele não desfrutava da presença do pai. Ele não desfrutava da companhia do pai. Ele não desfrutava daquilo que o pai tinha para oferecer para ele, não materialmente, mas intelectualmente, carinhosamente. E talvez você possa ter passado isso na sua vida, ou está passando isso na sua vida, de uma lacuna sem um pai. E nessa noite Deus está falando: ei, eu sou o teu pai, eu sou aquele que te carrega nos braços, eu sou aquele que te consola, eu sou aquele que te dou carinho. A palavra de Deus tem um texto que diz que pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama. Cara, o elo entre uma mãe e um filho que ela amamenta é muito forte, cara. Eu tenho vivido isso em casa, e isso é um elo muito, 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 muito forte, cara. O amamentar um filho.
E aí a palavra de Deus diz: pode uma mãe se esquecer desse filho? Ou seja, é impossível uma mãe se esquecer do filho que ela amamenta. Mas ainda que ela se esqueça dele, o Senhor não esquece. O Senhor não esquece de você. O Senhor não esquece aonde você está. Ele não esquece o seu endereço. Ele sabe, Ele te conhece. Ele esquadrinha o teu pensar. Ele esquadrinha o teu andar. Ele é contigo. Mas Ele espera que você também desfrute da presença dEle. Ele espera que você também o busque. Ele espera que você também tenha um relacionamento com Ele. Ele espera que nós possamos estar em intimidade com Ele. Não simplesmente se portando como servos. Não simplesmente se portando como pessoas que vêm à igreja, ou pessoas que servem na igreja, pessoas que servem no vídeo, servem no som, ou servem na igreja infantil, pessoas envolvidas com a casa de Deus, mas não envolvidas com o Deus da casa. Você entende isso? Muitas vezes nós estamos envolvidos com o Deus da obra, com o Deus da casa, mas muitas vezes nós não estamos envolvidos com o Deus da obra. Nosso relacionamento com Ele não é um relacionamento de intimidade. Nós muitas vezes estamos dando lugar ao diabo, nós temos dado lugar ao que o mundo nos prega. Eu vi uma frase recentemente que falava assim: você busca respostas, você busca as verdades num mundo de mentiras. E isso ficou muito no meu coração, porque nós muitas vezes buscamos muitas respostas no mundo, que é um mundo de mentiras, um mundo de ilusão, um mundo onde se prega muitas vezes a traição, se prega muitas vezes a vingança, se prega muitas vezes as coisas totalmente desumanas. Eu muitas vezes assisto televisão, assisto novelas, assisto um monte de coisa para ver o que o mundo está pregando. E recentemente não, está passando uma novela das 9 da Globo, que misericórdia. Se você parar para ver, é uma mãe que buscou e venceu na vida, e uma filha que quer a ganância de matar a mãe, mas ela busca um outro rapaz para se envolver com a mãe, para ter o que a mãe tem, e vive uma matança de família, vinganças, um matando o outro, e é isso que está sendo pregado pelo mundo. E nós muitas vezes estamos buscando neste mundo as respostas para a nossa vida, enquanto nós temos, na verdade, que buscar as respostas no nosso Pai. E esse filho, ele vivia com o pai, ele estava com o pai, ele tinha toda a liberdade na casa do pai, mas ele não tinha intimidade com o pai. O pai, eu anotei aqui que o pai, ele ensina, o pai ele acolhe, o pai ele dá os melhores conselhos, o pai investe nos seus filhos, e o pai ele repassa os valores de vida para o seu filho. Nós temos muitas experiências aqui na igreja de ver crianças que têm a presença do pai e da mãe, e crianças que não têm a presença do pai. E como faz a diferença na vida da criança? Talvez na sua vida está fazendo muita falta, talvez fez muita diferença na sua vida, você tem essa lacuna, mas hoje o pai dos pais, o Senhor dos senhores, aquele que te comprou com o preço mais caro, ele está aqui para dizer para você: ei, filho amado, eu estou aqui, eu vou te ensinar, eu vou te acolher. É em mim que você vai encontrar os melhores conselhos da sua vida. É eu que vou investir no seu futuro, eu que vou investir em você. Busca em mim os seus conselhos, que eu vou te passar os valores da vida, eu vou te passar o caráter, eu vou te passar a retidão, eu vou te passar o que você precisa para você viver em abundância. O Senhor está falando para nós nessa noite: ei, é em mim que você vai encontrar o que você precisa. A palavra de Deus diz que Ele é a fonte de água viva, e quem bebe dessa fonte nunca mais terá sede. No livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 15, se você quiser abrir comigo, vai trazer uma instrução para nós. Romanos 8:15.
Diz assim a palavra: pois vocês não receberam um espírito que os torne novamente escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos de Abba Pai. Abba Pai quer dizer paizinho, pai querido. Pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Somos seus filhos e então somos seus herdeiros. E, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Paulo está trazendo essa instrução para nós maravilhosa, dizendo que nós recebemos o Espírito Santo de Deus. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar em nós. E esse Espírito que passa a habitar em nós, ele não passa a ser não nos torna de novo escravos e medrosos. Escravo, ele não se expressa, ele não tem opinião, ele não pode fazer o que ele quer, ele só faz o que é mandado, e ele não pode ser livre. Paulo está falando para nós: ei, vocês são filhos de Deus, você é filho de Deus, você foi comprado pelo sangue de Jesus, e esse sangue ele te torna livre, ele não faz com que você se torne escravo novamente. Por que novamente? Porque nós éramos escravos do pecado, nós vivíamos presos ao pecado, nós vivíamos presos às vontades da nossa carne, nós vivíamos presos à prostituição, nós vivíamos presos às drogas, nós vivíamos presos aos vícios, nós vivíamos presos àquilo que a nossa carne gostaria. Quantas vezes nós vivíamos presos ao adultério? Quantos viviam presos à pornografia? Quantos viviam presos a essas coisas? E você achava que você era livre, mas na verdade você era simplesmente um escravo do pecado. Você era um escravo daquilo que a sua carne gostava, daquilo que agradava a sua carne. E a partir do momento que você recebe o Espírito Santo de Deus, você se torna agora livre do pecado, livre das vontades da sua carne. E Paulo está falando para nós assim: ei, esse Espírito, ele não te torna escravo novamente do Senhor, ele não te torna novamente um escravo de Deus. Agora você não é mais escravo. Jesus fala: eu não chamo vocês mais de servos, mas sim de amigos. Você não é mais escravo, você agora é livre. E como filho, o filho ele fala o que ele quer. O filho ele sempre é folgado, o filho sempre abusa do pai, o filho brinca com o pai, o filho dá risada, o filho se alegra, o filho é livre. Essas são as características de um filho para com o pai e de um pai para com o filho. É nele que você tem que buscar as suas instruções, é nele que você tem que buscar a direção da sua vida, é nele que você tem que buscar as razões da sua vida. Esse mesmo texto de Romanos tem uma outra linguagem que eu anotei aqui, e eu queria ler para você, falou muito comigo. Diz assim: a vida da ressurreição que vocês receberam de Deus não é vazia. Nela há uma constante expectativa de aventura, que sempre pergunta para Deus: e agora, Pai, o que vamos fazer? Como as crianças fazem. O Espírito de Deus entra em contato com o nosso espírito e confirma a nossa identidade. Sabemos que Ele é e sabemos quem somos, pai e filhos. Sabemos também que vamos receber o que está por vir, uma herança inacreditável. Iremos passar pelo que Cristo passou. Se enfrentarmos momentos difíceis com Ele, então é certo que com Ele passaremos momentos inesquecíveis. Eu achei linda essa versão porque ela diz assim: ei, Pai, o que nós vamos fazer agora? E essa deve ser a nossa questão todos os dias. Todos os dias: ei, Pai, o que o Senhor tem para mim no dia de hoje? Ei, Pai, o que nós vamos viver no dia de hoje? Ei, Pai, quais são os próximos passos que eu tenho que dar? E a partir do momento que você desenvolve isso com Deus, a partir do momento que você desenvolve isso com o seu Pai, Ele passa
a gerar a sua identidade, ele passa a estar contigo e você passa a saber quem é o seu pai. Muitas vezes nós não estamos vivendo o melhor de Deus, nós não estamos vivendo em plenitude, porque nós estamos com a nossa identidade embaçada, a nossa identidade borrada, a nossa identidade fora de foco. Talvez na sua identidade está faltando estar impresso o nome do seu pai. Talvez você nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você nunca deixou com que Ele entrasse no seu coração. Talvez você entrou aqui dando a última chance para a sua vida. Talvez você entrou aqui sem saber. Você simplesmente decidiu entrar aqui. Talvez você foi convidado por alguém. Talvez você veio aqui com um amigo, uma amiga. Talvez te trouxeram aqui, você está ouvindo falar de um Deus, e eu quero te dizer, cara, que Ele é o tudo para as nossas vidas, Ele é tudo para você, mas Ele está esperando com que você, como filho amado, como filho querido, que você o receba como pai, que você o receba como Senhor da sua vida, que você o receba como amigo, que você o receba como aquele que pode te instruir, aquele que pode dar razão para o seu caminhar, aquele que pode te dar as veredas da vida. E aqui esse texto que eu li de Romanos, nessa versão, ele diz assim: sabemos também que vamos receber o que está por vir. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais subiu ao coração do homem aquilo que Deus Ele está preparando para nós, aquilo que está por vir, né? Muitas pessoas dizem, não, o melhor de Deus já veio, que é Jesus. Sim, o melhor de Deus já veio, mas Ele tem algo mais, Ele tem algo mais para a sua vida, Ele tem algo além, Ele tem algo para que você viva. Você não foi salvo, você não foi designado a viver uma vida de opressão, uma vida de contenda, uma vida de luta. Você foi salvo para viver em novidade de vida, você foi salvo para viver o melhor de Deus aqui na terra, você foi salvo para viver caminhando com Cristo em liberdade. A palavra de Deus nos diz que nós teríamos aflições no mundo, e eu entendo que aflições são problemas, são lutas, são dificuldades, são adversidades. Eu entendo que aflições são momentos onde nós vamos passar com dificuldade. Eu estava esses dias assistindo lá, eu deixei a televisão ligada, eu tinha feito o Thiago dormir, e a televisão estava ligada, e eu cochilei, e quando eu acordei, estava começando o programa do Pedro Bial, e eu parei para ouvir, porque eu tinha visto uma chamada, e ia falar de uma nova tendência, umas mães que estão simplesmente agora decidindo não dar mais vacina nos filhos, e aí ia uma especialista falar disso e tal, não sei o quê, mas eu comecei a assistir, e existe a história de um rapaz, que eu acho incrível a história desse rapaz, e de repente o Pedro Bial chamou esse rapaz, chamou um rapaz, não sei quantos conhecem, chama Pedro Pimenta. Pedro Pimenta é um rapaz, um jovem, ele foi amputado dos 4 membros. Então ele não tem as 2 pernas e ele não tem os 2 braços. A perna dele foi amputada acima do joelho. E dizem que essa amputação é a amputação mais difícil da pessoa voltar a se locomover, porque quando tira do joelho para baixo, ainda você tem como colocar uma prótese e tudo mais, mas a prótese dele tem um joelho, eles tiveram que fazer uma prótese com o joelho. Então ele mostrando a prótese dele, e os braços dele, ele não tem os braços é uma garra assim, ó. E eu já conheci a história dele porque um amigo meu uma vez gravou um documentário com ele, então eu conheci a história dele um pouco, e Pedro Bial pegou e passou um vídeo, e mostrando tudo que ele faz, e ele faz tudo, cara, ele aprendeu a fazer tudo, ele aprendeu a se desenrolar, e uma das coisas que foi mais interessante foi ele comendo japonês, de palitinho, com hashi assim, e o Pedro falou, meu, como que você consegue, porque é uma garra assim, e ele comendo e tudo mais, só que aí o Pedro Bial perguntou para ele, por que você teve os seus membros amputados? E ele falou assim, porque eu tive meningite. E aí eu falei, nossa,
Eu já conhecia a história dele, mas ali Deus começou a falar comigo novamente. Eu tive meningite, cara. Eu tive meningite, a mesma meningite que ele teve. A diferença é que ele passou muito tempo e Deus veio com socorro bem presente para mim. Eu vivi sem sequela nenhuma. Eu tenho todos os membros, eu não tive nenhuma sequela. Eu brinco aqui na igreja com uma moça, com a Solange, ela é uma fono, e quando eu saí do hospital, ela fez testes no meu ouvido para ver se eu tinha perdido um pouco da audição, e minha audição era perfeita. Eu sou perfeito, cara, mesmo tendo a meningite. E eu vi aquele rapaz com os 4 membros amputados, e eu pude louvar a Deus na minha madrugada e falar: Deus, obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor me salvou, porque o Senhor me preservou, e eu sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer na minha vida. Se Deus não fizer mais nada, só isso é um motivo de louvor e de gratidão na minha vida. Cara, eu passei por um momento, talvez você está passando por um momento, é uma fase. A gente tem brincado em casa que nós estamos passando pelas fases, sabe? É muito bom ter um filho, é muito bom, mas as noites não dormidas, e muitas vezes você fica meio zureta, você fica meio atordoado. Mas assim, ter o sorriso dela de manhã é tudo, mas tem horas que você fala: meu Deus, mas a gente está falando assim, é uma fase, vai passar. É uma fase, é um momento, cara. Mas tudo na nossa vida é um momento, sabe? Nós estamos vivendo uma vida como se fosse jogar um jogo de videogame. Só que não tem um jogador, você é o cara que está vivendo. E cara, Deus está pondo coisas na sua vida, Ele põe obstáculos na sua vida, Ele coloca situações na sua vida, vem opressões, vem coisas, mas você precisa vencer, você precisa se relacionar com o seu Pai, e Deus está nessa noite falando: ei, eu estou contigo em todas as fases da sua vida, em todos os momentos da sua vida, eu estou contigo. Você vai vencer essa fase que você está passando, e sabe o que é mais interessante? Que ela vai passar, e vai vir uma nova fase. Vai vir uma nova fase, talvez possa vir uma fase mais light, mais fácil, talvez venha uma fase um pouco mais difícil, mas você vai passar, cara. Confia no Senhor, entrega para o Senhor os teus sonhos, os teus planos, os teus desejos, entrega para Ele o teu sentar, o teu levantar, o teu deitar. Fala: Deus, toma o controle da minha vida. Hoje eu estava vendo também um negócio na televisão, e eu fui tomar banho, e eu falei para Deus: Deus, daqui 5 anos eu quero realizar isso na minha vida. E eu falei com Deus, eu não sei se vai acontecer, cara, eu não sei, mas eu falei: para quem pode, eu não posso. Se eu olhar para a minha situação hoje, para as minhas circunstâncias, o que eu pedi para Deus, eu não consigo, nem daqui 5, nem daqui 10, mas eu creio no Deus do impossível. Eu tenho um Pai que é carinhoso demais comigo, é um Pai que cuida de mim. E eu falei com meu pai, Pai, eu gostaria muito de fazer isso, sabe? Eu tenho essa relação com o Tiago, muitas vezes, e eu espelho isso com a minha relação com Deus. Eu vejo a forma como eu trato o Tiago, e eu vejo a forma como Deus me trata. E quando o Tiago chega muitas vezes com o dedo na minha cara e fala: eu vou fazer isso, é assim, eu falo: não, você não vai fazer, e ponto final. E eu entendo que não é assim que eu falo com Deus, não é assim que eu chego, não é assim que eu coloco o dedo na cara de Deus. Muitas pessoas estão vivendo por momentos ruins porque elas decidiram empeitar o Pai. E Pai a gente não empeita, Pai a gente conversa, Pai a gente traz um diálogo, Pai a gente chora com Ele, o Pai nos abraça, o Pai nos dá carinho, o Pai nos dá consolo. No momento que nós nos revoltamos contra o nosso Pai, o Pai também fala: ei, aí é com você. Talvez você está num momento de revolta com Deus. Talvez você passou aí por uma fase, ou está passando por uma fase na qual você disse: Deus, eu não quero mais, eu está meio revoltado, e Deus está falando com você nessa noite, que é o momento de você se reconciliar com Ele, no nome de Jesus. É o momento de você deixar a sua amarra, cara, de filho, para se tornar um filho querido, sabe? Deixa de ser marrento. Eu falo pro Tiago muitas vezes, eu falo: Tiago, deixa de ser marrento, moleque. Vambora, velho, deixa de ser chato. Sabe, muitas vezes a gente é chato com Deus. Muitas vezes a gente fica insistindo em coisas que Deus já falou, que não é para você, que não é para esse momento. Talvez você está querendo uma coisa que Deus está te livrando, e você está insistindo com Deus. Você está batendo o pé, falando: é isso que eu quero, como um filho mimado. E Deus está falando: ei, não é por aí.
Ele quer restaurar hoje com você um relacionamento, Ele quer restaurar com você uma intimidade, Ele quer restaurar, Ele está à sua espera. A parábola do filho pródigo, ela nos conta sobre aquele filho que se perdeu, aquele filho que decidiu viver a vida. E Jesus, trazendo essa história, ele fala sobre o pai que ficava esperando o filho. O pai que não foi atrás do filho. O pai que não foi lá no mundo buscar o filho, mas sim o pai que ficou à espera do filho. Talvez você está vivendo a sua vida e está batendo cabeça aí, mas Jesus está à sua espera, cara. O pai está à sua espera. O pai não te abandonou, ele está esperando só que você volte. Ele não vai atrás de você lá, ele não vai nas baladas da vida, ele vai esperar porque você é livre. No momento que você decidiu aceitar Jesus, você se tornou livre. Você faz o que você quiser, cara. Os filhos, eles eram livres. Um decidiu viver a vida, o outro decidiu viver como um servo. Você percebe que os dois tinham o pai, mas nenhum deles desfrutavam da presença do pai? Talvez nós estamos aqui com filhos que não têm desfrutado da presença do pai, não têm desfrutado do carinho do pai. E nós acabamos de cantar: Pai, é nos teus braços que eu encontro o meu descanso. Talvez você não está encontrando descanso porque você não está se relacionando com este pai. Feche os teus olhos no nome de Jesus. Feche os teus olhos agora. E se Deus falou ao seu coração, apresenta a tua vida no altar do Senhor no nome de Jesus. Apresenta a tua vida agora no altar do Senhor, falando: Pai. Se refere a Ele como seu Pai. Não se refere a Ele como Senhor agora, porque Ele não é Senhor agora, Ele é Pai. Ele está aqui como um Pai que te ama, um Pai que te instrui, um Pai que te ensina, um Pai que te acolhe. Ele está te acolhendo agora, cara. Fala com o Senhor agora. Fala com o Senhor, fala com Ele, fala assim: Pai, é comigo. Eu preciso da tua identidade. Eu preciso, na minha identidade, revelar o Senhor. Eu preciso, na minha identidade, ter o teu nome. Eu tenho vivido situações difíceis. Eu tenho vivido situações que eu não estou entendendo. Eu me revoltei contra o Senhor. Eu me revoltei contra o meu pai. Se Deus falou ao seu coração, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Se você precisa restaurar a sua aliança com o seu pai, fala com ele agora, fica de pé aí, vai falando com ele. Fala o que ele transmitiu no seu coração, cara. Eu sei o que Deus falou através da minha vida, mas eu não sei o que Ele falou aí no teu coração. Eu não sei como que está o teu relacionamento com o teu pai. Eu não sei se você se sente um filho rejeitado. Se Satanás tem usado isso para bombardear sua mente, dizendo que ele não te ama, que ele não te quer, que ele não te aceita mais. Satanás tem usado isso para dizer que você é a pior pessoa, você é a ovelha negra da família. E hoje o Pai está aqui de braços abertos, dizendo: ei, filho amado, vem encontrar o teu descanso em mim, vem encontrar o teu descanso em mim, vem encontrar o teu descanso em mim. É em mim. Eu estou aqui te esperando, eu estou aqui pronto para nos reconciliar, eu estou pronto para te instruir, para te ajudar, para te acolher, para dar as direções para a sua vida. Eu quero te ajudar. Eu não mandei Jesus na cruz morrer simplesmente para a gente viver separado, mas eu mandei Jesus na cruz para nos reconciliar, para que junto com Jesus você fosse herdeiro do Senhor. Você é o herdeiro de Deus, você é co-herdeiro com Cristo. A herança do Pai é sua também. Esse Pai tem uma herança para você. Jesus, obrigado por esta noite, obrigado pela tua palavra. E nós estamos aqui de pé porque nós estamos reconhecendo que nós precisamos restaurar a nossa intimidade com o Pai. Jesus, teu sangue na cruz do Calvário nos religou ao nosso Pai. Foi o teu sangue na cruz do Calvário que nos trouxe razão de viver. E essas vidas estão aqui de pé apresentando
os seus desejos, os seus sonhos, as suas lutas, apresentando talvez as suas revoltas, mas querendo voltar a ter uma intimidade com o Pai. Nós queremos ter uma intimidade contigo, Deus. Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Pai, Tu és aquele que nos instrui. Nós queremos buscar em Ti a resposta para o nosso caminhar. Nós queremos buscar em Ti as respostas do nosso pensar. Nós queremos buscar em Ti as instruções para o nosso dia a dia. Nós queremos buscar em Ti. Nós não queremos mais buscar no mundo de mentiras as respostas para as nossas vidas. Nós queremos desfrutar da nossa intimidade. Nós queremos desfrutar do nosso relacionamento contigo, Deus. Tu és o nosso Pai querido. Repete uma oração, diz assim: Pai, no nome de Jesus, eu me reconcilio contigo. Quero viver uma intimidade. Eu quero desfrutar da tua presença. Não quero ser um servo, mas eu quero ser filho amado, em nome de Jesus. Oh Deus, completa em nós a tua obra, completa em nós a tua palavra. Nós precisamos de ti, no nome de Jesus. Amém.